Oi, gente! Começando mais uma live da Fer, quinta-feira, como sempre. Toda quinta-feira às 8h04 a gente se encontra. E o tema da live de hoje é sobre como driblar a crise de enxaqueca no Natal. Final de ano já chegou, Natal já tá batendo na nossa porta, faltam 15 dias. E essa acaba sendo uma preocupação de muitas pessoas. Oi galera, o pessoal que vai entrando aí, não esquece de deixar o like de vocês. Pra quem é novo, não tá acostumado, chegou agora, vamos lembrar da garrafinha de água. É nosso companheiro durante as lives, tanto de segunda-feira no Fer Me Explica às 8h04, como de quinta-feira às 8h04 também. A gente tem a nossa companheira água pra bater a nossa meta hídrica. Me dá um tchauzinho aí, quem é que tá com a sua garrafinha pra tomar água comigo? Enquanto o pessoal vai entrando, não esqueçam de deixar o like de vocês, encaminhar essa live para outras pessoas, porque hoje o tema é muito importante, não é não? Eu fiz a enquete com vocês, a gente teve mais de 1000 respostas e cerca de 80% das pessoas relataram que tinham crises de enxaqueca nessa época de final de ano, né? Obviamente uma boa parte das pessoas tem crise de enxaqueca frequentemente, né? Mas existe uma parte dessas pessoas que relataram pra mim, que me mandaram direct depois, pra me contar que no final do ano mesmo, Natal e Ano Novo, é um período crítico, tanto quanto o período menstrual. E por que isso acontece, gente? Boa, galera com a água. E por que isso acontece, gente? É importante a gente lembrar que é um momento festivo, né? Eu ainda vou trazer um apelo aqui também em relação ao Covid, é bom a gente lembrar pra gente evitar aglomerações. Eu quero até que vocês me contem como é que vai ser o Natal de vocês, vai ser cada um num canto, vai ser todo mundo junto, com cuidado, como é que vai ser o Natal de vocês, né? Porque de uma forma geral, o Natal é um momento muito esperado do ano pra grande maioria das pessoas. É um momento onde a gente se arruma e fica na sala, né? A gente brinca, mas é verdade, né? A gente se arruma todo pra ficar lá sentado na sala, pra comer com todo mundo. E existem pratos típicos, né, que são muito marcantes pra essa época do ano. Eu fiz uma enquete com vocês perguntando o que é que vocês comiam no Natal, o que é que não podia faltar no Natal. E aí, com as respostas que vocês me deram, eu tô essa semana ralando na cozinha pra fazer adaptações pra trazer pra vocês, pra esses pratos que vocês gostam tanto, que são tão importantes pra vocês. E que na grande maioria tem componentes que podem sim ser gatilhos para crises de enxaqueca, né? Então o que vocês mais me relataram foi a rabanada, que basicamente é pão, leite, ovo e açúcar, né? O salpicão, que é panetone, mas aí para eu tentar fazer um panetone em casa é muito complexo, né? E sobremesas em geral, doces em geral de sobremesa, né? Então eu vou tentar entre essa e a próxima semana ir trazendo receitas baseadas nessa demanda de vocês, beleza? Bom, vamos começar então falando sobre como que a gente pode driblar as crises de enxaqueca no período desse final de ano, né? Principalmente focando no Natal. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente precisa ter... Espera só um minutinho que a gente caiu. A gente caiu no Facebook, vamos ver se volta. É importante a gente lembrar que a gente precisa se organizar. Por quê? Porque quando a gente se organiza, a chance da gente dar uma escapada no plano é menor do que quando a gente deixa, vamos só fazer, vamos só indo. Como assim, Fer? Primeiro, se você vai passar o Natal em casa, só você e sua família, né, um núcleo pequeno, é muito mais fácil de você se organizar. Se você vai acabar se reunindo com outros familiares um pouco mais distantes, primos e afins, né? Lembrando que tem o Covid ainda, né, gente? O que a gente tem que fazer? Conversar com essas pessoas o que vai ser os pratos que vão ter no Natal. Por quê? Porque você precisa dessa organização. Se é você que cozinha, que vai levar um prato, fica mais fácil, porque você consegue adaptar esse prato. Fer, é mesmo viável adaptar? É, tá? E eu vou trazer essa semana algumas receitas pra vocês, essa semana e na próxima. Então dá pra fazer salpicão sem usar maionese, dá pra fazer a rabanada sem usar com pão sem glúten, sem usar tanto açúcar, sem usar o leite. É possível, já tô testando algumas dessas receitas e tem como fazer sobremesas com chocolate, na verdade com cacau, que ficam gostosas, ficam docinhas, mas não tem açúcar. Então a gente consegue ir equilibrando isso pra gente poder consumir
outras coisas na ceia. E a parte de organização também está relacionada ao que você vai consumir. Tenha já em sua mente o que é que você quer muito comer nesse Natal, que vai estar lá na sua ceia. Por quê? Porque quando você se organiza mentalmente, você já começa a ponderar. Assim, nossa, a minha prima fez um mousse de chocolate que, nossa, todo ano ela faz, é maravilhosa. Maravilhoso, quero comer aquele mousse. Bom, se você já vai querer comer o doce, na hora que você for comer o salgado, você tem que tentar optar por algo mais natural possível, né? Que não tenha fatores que possam te levar a crises, tá? Mas Fer, mas eu ainda nem sei quais são esses fatores. Calma que ainda dá tempo. Comece a fazer o seu diário da enxaqueca hoje, que ainda dá tempo de você começar a entender. 15 dias você já consegue enxergar muitos desses gatilhos, principalmente alimentares, tá? Então assim, vou me organizar. Pra quê? Porque se você não se organiza, você vai ter ansiedade. Ai meu Deus, eu ainda preciso fazer isso, mas eu preciso levar aquilo, mas eu esqueci de comprar isso, mas... Então faça uma lista, se organize. Tanto quanto a coisas que você precisa fazer para a ceia, quanto coisas que você precisa comprar para a ceia ou levar para a ceia, tá? Por quê? Porque se você não tem essa lista, você tem grandes chances de se esquecer de algo e isso vai gerar uma ansiedade, um estresse muito grande. Nossa, não acredito que eu esqueci aquele ingrediente que eu precisava para a receita. Nossa, não acredito que eu esqueci o presente do fulano. Então tenha uma lista em mãos, tudo bem? Isso é ótimo, os ansiosos já estão acostumados com essa lista, que eu sempre falo muito sobre ela. Então, primeiro passo, faça uma lista. Segundo passo, observe o que é que você está levando para comer e o que vai ter para comer. Por quê? Se você vai preparar peru, pernil, chester, tender, o que a gente tem que observar? Tomem cuidado para não comprar essas carnes já temperadas. Por quê? Porque na grande maioria, além de um excesso de conservantes que tem nessa carne, muitos desses temperos, né, são aditivos químicos para conservar melhor essa carne, para aumentar o sabor dela, para dar mais cor para ela. Coisa que você consegue fazer em casa naturalmente. Fer, como? Para pernil e afins, coloca um pouco de páprica. Gente, a páprica não tem um gosto tão forte e... né, ainda mais se você não usar a defumada, né? Se você usar a páprica comum. Você consegue passar em cima dessas carnes e levar elas para assar ao forno. Então você vai ter uma carne assada, corada e temperada naturalmente em casa. Então assim, você já evita o risco de um episódio de dor por aditivos. Isso acontece com muita frequência. A gente acha besteira e muitas vezes a gente acaba culpando alguns alimentos. E na verdade, são os aditivos que estão presentes nesses alimentos que desencadeiam as nossas crises. Então, pensando lá no peru, no chester, no tender, primeira coisa, se você já pensava em usar um peru, chester, tender que já vinha temperado, tira isso da sua cabeça, risque isso da sua lista, tá? Você vai fazer isso em casa. E é uma sugestão que você pode dar até mesmo para outras pessoas que vão fazer o chester, o tender, o peru, e não você. Tá? Por quê? Porque não faz mal só pra quem sofre com enxaqueca, tá, gente? Faz mal pra saúde em geral. Existem muitos aditivos nesses produtos que já vêm temperados, né? E muitos conservantes para que essa carne se mantenha por mais tempo, tá bom? Então precisa ficar atento a isso. Comenta aí pra mim quem costuma comprar essas carnes já temperadas. Quem costuma fazer isso é o primeiro hábito que já tá na hora de cortar pra gente tentar fugir da crise de enxaqueca durante o Natal. Vamos lá. Água, hein, gente? Terceira dica muito importante. Cuidado com as frutas secas, cristalizadas, desidratadas. Ali, a Cleide já vai mudar de ideia, não vai, Cleide? Por quê, Fer? É muito comum que a gente tenha no Natal essas frutas secas, cristalizadas e enfim, né? E qual que é o grande perigo delas, né? Acontece que no processo de desidratação, de cristalização dessas frutas, são adicionados muitos sulfitos, que são aditivos alimentares, que são liberados para serem adicionados nos alimentos aqui no Brasil e em vários lugares do mundo. Mas a quantidade desses aditivos, eles variam de acordo com o grupo de alimento. E as frutas secas, né, cristalizadas, desidratadas, elas são um grupo de alimentos que tem uma
maior tolerabilidade para você adicionar conservantes, tá? Por quê? Para você aumentar a durabilidade dessa fruta. E o que acontece? Esses sulfitos, eles são responsáveis por desencadear grandes crises de enxaqueca. Além disso, teve uma pesquisa que foi um mestrado até, que foi defendido da Unicamp, que detectou que a menina que fez o mestrado analisou várias frutas secas, né? Então ela analisou damasco, uva passa, ameixa, tâmara. E o que ela descobriu? Que na grande maioria dessas frutas secas, a grande maioria é importada, a gente não tem uma grande produção de frutas secas aqui no Brasil, então elas são importadas. Tinham, além de altas quantidades de sulfito, né, muitos fungos, mesmo estando dentro da validade, né, que tinham colocado no pacote dessas frutas. Né? Eu até anotei aqui, ó, a primeira que mais foi encontrada fungos foi o figo, seguido da uva passa escura, depois a tâmara e depois a ameixa, tá? E os únicos dois tipos de frutas secas que não foram encontrados fungos nessa análise foi a uva passa clara e o damasco. Todo o resto, né, que eu já citei, além de um alto nível de sulfitos, né, de conservantes que fazem mal para o nosso organismo, né, também foi encontrado fungos. Então a gente precisa tomar cuidado quando a gente escolhe comer as frutas secas. Fer, não posso mais comer fruta seca? Pode. A fruta seca, ela é um potente antioxidante, tá, gente? O que acontece? Como tudo nessa vida que eu sempre falo pra vocês, né? A dose faz um inimigo ou um herói, tudo bem? Então, mesmo que, né, o damasco foi o que não foi encontrado, viu, Ana Paula? O damasco e a uva passa clara foram as únicas que não foram encontradas desses fungos. O que acontece? Eu tava falando que a dose faz dele um herói ou um vilão, né? O que acontece? Esse sulfito, em pequena quantidade, a gente tolera ele. Pra vocês entenderem, o sulfito, ele não tá presente só nas frutas secas, tá? O sulfito é o grande vilão do vinho, sabiam? É por isso que a gente sempre escuta falar assim, nossa, quem sofre enxaqueca não pode tomar vinho, principalmente vinho tinto. É o que a gente mais escuta. Por quê? Porque de uma forma geral, o vinho tinto tem uma maior quantidade de sulfito, que o sulfito ele é conservante, antioxidante, tá? Ele é realçador de sabor e ele mantém a coloração. É por isso que ele é tão utilizado nos nossos alimentos. Fer, então os sulfitos estão presentes só nas frutas secas e no vinho, né? Que pode estar no nosso Natal, isso falando só no Natal, tá, gente? Não, eles também são presentes, bastante presentes, em legumes e verduras prontos para consumo. Sabe quando a gente compra ele já higienizado, cortadinho, pronto para usar? Pois é, há aditivo nele para ele se manter pronto, para ele se manter com uma aparência melhor, para ele não estragar tão rápido, tá? E aí o excesso de sulfito torna-se tóxico para o nosso organismo, tudo bem? Pode aumentar e levar ao processo inflamatório e daí, sim, a gente tem um risco maior de ter uma crise de enxaqueca, né? Além disso, mesmo se não tivesse toda essa questão envolvida, o que normalmente é recomendado são 2 unidades de fruta seca, né? Por quê? A fruta seca, gente, ela tem açúcar, toda fruta tem açúcar, né? Quando a gente tem esse processo de secar essa fruta, esse açúcar fica mais concentrado, tá? Então lembra que a gente falou que açúcar demais no sangue de uma vez leva ao pico de insulina, insulina em excesso é inflamatória? Pois é. Então o que acontece? O recomendado de uma forma geral são 2 unidades de fruta seca, que vai variar de 30 a 60 gramas. Fer, e essa uva passa clara que você comentou aí? Aí é uma colherzinha de sopa, uma colher de sopa dessas uvas passas claras, tudo bem? Ou 2 unidades de frutas secas. Isso é o que costuma ser recomendado para a gente não ultrapassar as nossas doses de sulfito, né, na ingestão dessas frutas secas, cristalizadas e desidratadas, enfim. Tudo bem, gente? Então, terceira dica, cuidado com as frutas secas. Não quer dizer, não tô falando pra vocês parem de comer, mas comam com moderação. O que acontece? É muito comum a gente ter pacientes que chegam aqui e falam assim, Fer, eu tenho intestino preso, eu como 4 ameixas por dia e aí meu intestino solta.
Tudo bem que a ameixa tem de fato, né, componentes laxativos, né? Ela ajuda a melhorar a motilidade do nosso intestino e a gente consegue evacuar com mais facilidade. Agora, o que a gente precisa observar? Que o excesso de sulfito, ele leva a sintomas, tudo bem? Fer, quanto que é excesso? Vai depender do seu organismo, tá? Mas o excesso de sulfito, sabe quais são os principais sintomas de excesso de sulfito? Adivinhem só, dor de cabeça, enjoo e diarreia. Ou seja, para que é que a gente vai exagerar nessas frutas secas e correr o risco de ter já uma dor de cabeça? Gente, ou então vamos controlar. Cris, é isso que eu ia falar. O quarto fator que a gente precisa observar no nosso Natal são as nozes, amêndoas e castanhas. O que acontece, tá? De uma forma geral, o ideal é que a gente deixe-as de molho em salmoura. Fer, como assim? Água com sal. Uai, Fer, mas ela vai ficar meio mole, não vai ficar crocante. Em seguida, né, isso a gente tá falando no mundo ideal, tá, gente? Nem todo mundo consegue fazer isso. Mas eu me sinto na obrigação de vir trazer pra vocês como é que seria, tá? Então, se você tiver a possibilidade de fazer isso, por exemplo, Fer, eu gosto muito de frutas secas. Eu gosto muito de comer nozes, amêndoas e castanhas, por exemplo. Então, faça esse processo de colocar ela por 3 a 6 horas na água com sal. Depois você tira e você vai levar ela no fogo bem baixo, no forno mais baixo possível e vai deixar na camada lá de cima. Ele não vai ficar pertinho do fogo. Ela tem que secar com uma temperatura amena, não pode ser uma temperatura muito alta. Outra estratégia, se você mora em casa, se você vai para um sítio ou outro lugar aberto, seque-as ao sol, põe tudo numa travessa grande e deixa secando no sol. Ela vai voltar a ficar crocante, tá? O que a gente faz com isso? A gente elimina o que a gente chama de inibidores enzimáticos. O que é isso? Eles interferem na ativação de enzimas. E onde que vai estar essas enzimas? No nosso estômago, no nosso intestino. Elas ajudam a gente a fazer a digestão. Se a gente inibe essas enzimas, a gente não faz uma boa digestão. Quando a gente não faz uma boa digestão, o alimento fica lá na nossa barriga fazendo o quê? Fermentando. E o alimento fermentando na nossa barriga, ele alimenta bactérias ruins, favorecendo o surgimento de desbiose intestinal. Tudo bem? Então, principalmente, se você come com frequência, ou se você gosta muito e não come com frequência, mas vai ter no Natal, tente se atentar a isso. Tudo bem, gente? É a quarta dica que eu dou pra vocês em relação a isso. Vamos lá. O que mais que eu anotei aqui pra falar pra vocês? Importante, né, gente? Não é porque é Natal, que tá corrido, que é dia de festa, que a gente vai se arrumar pra ficar na sala, que a gente vai esquecer disso aqui, né? Quem costuma tomar água no Natal? É a hora que você deve pensar assim: Fer, mas é Natal, né? Vou tomar um suco, vou tomar um refrigerante. Nossa, faz tanto tempo que eu não tomo refrigerante. A gente tem que ponderar. Se você vai querer tomar o suco, se você vai querer tomar um refrigerante, você já vai estar se colocando num risco maior de crises, entendeu? Então aí depois você já consumiu essa dose alta de corantes, conservantes e açúcar, só no seu suco / seu refrigerante. E aí depois você ainda vai querer comer sobremesa. Você entende que vão ter que ser escolhas que você vai fazer? E isso esbarra, né? Na nossa quinta, gente, se eu me perder nos números, vocês relaxam, vocês estão acostumados, né? Na nossa quinta dica, que é o quê? Gente, pelo amor de Deus, não comam como se não houvesse mais amanhã, como se o mundo fosse acabar, tudo bem? O exagero, né, pode sim favorecer o surgimento de crises. Por quê? Porque são comidas que tendem a ser mais gordurosas, mais doces, tá? Muito carboidrato. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de fazer as nossas escolhas, na hora de comer no Natal. Como que funciona? Como que a gente pode melhorar isso, né? A gente pode fazer sempre o prato. Fer, como assim fazer o prato? O que acontece eu vou imitar a cena. Eu fazia isso, viu? Você passa lá na mesa, lá, tá tudo pronto. Aí você vai lá e pega um negocinho e come. Aí você vai lá, conversa com fulano. Aí daqui a pouco você volta, pega mais um negocinho e come. E você vai comendo.
Só que você não tem nem noção do quanto você tá comendo. Você viu um negocinho gostoso, você tá lá comendo. Quando você faz o seu prato, né? Então faça o prato para comer de uma vez, tá? Quando você faz o seu prato, você olha para ele antes de comer. Você vê a quantidade de comida que tá lá dentro. Se você não faz o prato, você sai comendo como se não houvesse amanhã. Porque você fala, gente, quanta comida gostosa, quero isso, quero aquilo, você quer comer tudo, tá? E a gente tem que lembrar também que, gente, não sei vocês, mas quase, né, pelo menos todo mundo que eu conheço, quase todo mundo, depois do Natal, né, acabou o Natal, Feliz Natal, tem família que troca presente, tem família que não, acabou, todo mundo vai pra casa, dorme, ou esse ano vai estar todo mundo em casa mesmo, né, então dorme, no dia seguinte, o que a gente come no almoço? O resto da comida. Ou seja, você não precisa comer como se não houvesse amanhã, porque amanhã vai ter a mesma comida. Você entendeu? Então, assim, isso de você colocar num prato, você olhar pro seu prato, seja seletivo. Hoje eu tô com muita vontade de comer essa salada aqui. Então, assim, peguei. Nossa, mas eu queria comer a salada, você pode comer à vontade, na verdade, né, gente? Mas enfim, queria comer esse bolo. Peguei. Nossa, mas tem pudim, tem... Ah, nossa, tem um monte de sobremesa. O que eu faço? Amanhã você pega outra. Não tem problema. Você não precisa comer tudo hoje, tá? Outra estratégia que você pode utilizar, pega seu irmão, primo, namorado, mãe, quem é que seja do seu lado e fala assim, divide um pedacinho comigo. Eu quero comer bolo, mas eu queria comer o pudim também. A gente pode dividir? Você come meio pedacinho de cada, tá? Ainda assim não é a melhor estratégia, mas se você não for resistir, é melhor que seja assim, tá? E aí no dia seguinte, você já sabe, ó, ontem eu já comi os doces, então hoje vou dar uma segurada. Eu já comi os 2 doces que eu queria ontem. Comi metadinha de cada. Então tá tudo bem. Então o que a gente tem que observar? A gente vai traçando estratégias para que você não caia na tentação. E quando eu falo de se organizar, eu já saí perguntando para todo mundo, entendeu? Assim, ó, é que nossa virada nosso Natal vai ser mais, né, por conta do Covid. Mas assim, o que a gente vai comer? O que vai ter de comida no Natal? As pessoas já pensam, nossa, gente, que mulher gulosa, né? Não, gente, é pra eu me organizar, né? Então, assim, vai ter farofa, você vai levar farofa? Posso fazer uma farofa. Vocês sabiam que dá pra fazer uma farofa sem glúten, sem assim, né? E que ainda assim fica gostosa? Dá pra fazer farofa com grão de bico. Vou tentar fazer essa semana ou na semana que vem e vou trazer pra vocês, tá? Quem quiser as receitas, eu vou postar elas lá no Telegram. Então vai lá pro meu canal do Telegram, Empoderamento na Enxaqueca. E eu vou postar receitas pro Natal lá, tá bom, gente? O que acontece, né? A gente consegue, né, adaptar receitas. Você não precisa fazer a família inteira virar só vou comer comida que quem sofre com enxaqueca pode. Não, tá? Mas o que a gente precisa lembrar é que as estratégias que eu tô trazendo pra vocês visam saúde em geral. Saúde como um todo. Então não vai fazer bem só pra quem sofre com enxaqueca. Faz bem pra quem sofre com enxaqueca, pra quem tem diabetes, pra quem tem pressão alta, Você entendeu? Vai fazer um bem pra todo mundo, principalmente pras crianças. É ótimo, já ensina desde cedo. Exatamente, alguém perguntou do açúcar, né? Então assim, não é que você não pode comer, tá, gente? Eu não gosto disso. Não pode comer, não tire isso, não, tá? O açúcar, a gente já explicou aqui no comecinho, mas vamos lá. O açúcar, o açúcar adicionado, né, nos alimentos, ele tem 2 funções, ele causa 2 alterações, né? A primeira delas é que ele muda a permeabilidade, que a gente fala, da nossa membrana, que faz a absorção de nutrientes, tá? No nosso intestino. Fer, o que é isso? Isso quer dizer o quê? Que normalmente as células estão juntinhas assim, e aí, quando a gente vai consumindo açúcar, e isso não é de um dia pro outro que acontece, tá, gente? Isso vem causando ao longo dos anos, tá? Essas células que estão grudadinhas assim, elas começam a fazer isso aqui, ó. E aí, antigamente, só passava alguns nutrientes pra esse lado aqui, ó, porque tá bem fechadinha essa barreira. Quando a gente vai consumindo muito açúcar e muito carboidrato refinado, carboidrato simples, né, basicamente as farinhas, o que acontece? Essa barreirinha, ela vai ficando frouxa. E aí, vai passando um monte de coisa que não era pra passar. E aí, isso vai pra nossa corrente sanguínea e isso pode favorecer o surgimento de inflamação. Isso leva também à desbiose intestinal. Então, a gente precisa lembrar que o excesso de açúcar, né, e de farinhas, eles levam ao que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau no nosso intestino.
E lembra que toda inflamação favorece, potencializa as nossas crises de enxaqueca? Pois é. Fer, isso quer dizer que eu nunca mais posso comer açúcar? Não, gente. Por quê? Porque existem linhas mais radicais quanto a isso, tá? Mas o que eu tenho observado cada vez mais nas minhas pacientes é o quê? Que a gente pode restringir. A gente não precisa falar de uma exclusão total. Isso vai depender, obviamente, do seu organismo. Tem gente que só vai sentir melhora com exclusão total. Tem gente que não, que apenas reduzindo, controlando o consumo, consegue ter resultados significativos no controle das dores. Tudo bem? Então, isso vai depender de quê? De cada organismo. Ali tem gente comentando que retirou o açúcar e se sentiu melhor, tá? De uma forma geral, a grande maioria das pessoas que controlam o consumo do açúcar e da farinha sentem melhora. Fer, mas é uma regra? Todo enxaquecoso não pode comer? Não, gente, não é uma regra. O que a gente vai observar? A gente vai observar o quê? Se sua saúde intestinal está funcionando bem. Tudo bem? A gente vai observar se o seu cocô tá legal, se os seus gases são muito fedidos, se o seu arroto é muito fedido, se você tá com muita espinha, se você tem muita candidíase de repetição, se você tem muita celulite mesmo sendo magra. Tudo isso são marcadores que a gente vai observar que vão nos dizer se você tá ou não com o intestino funcionando bem. Se você tem muita rinite, sinusite de repetição, tá? Tudo isso são marcadores que mostram, sinalizam a nossa saúde intestinal, tá? Então, ó, tem mais gente colocando, ó, a Cris tirou e tá 15 dias sem dor. Então, de uma forma geral, a grande maioria dos pacientes vão responder bem à retirada do açúcar, tá? Não necessariamente a retirada, tá, gente? Ao controle do consumo do açúcar, tá? Agora, o que a gente tem que observar? Que é preciso que essas pacientes, elas tenham sintomas que sinalizem a necessidade dessa retirada. Não vai começar todo mundo a retirar, porque não existe uma regra para isso. Gente, se a solução para enxaqueca fosse só açúcar e farinha, tava todo mundo bem. Vocês não concordam? Então isso varia de organismo para organismo. Nem todo organismo vai ter essa necessidade. Fer, você pede para suas pacientes controlar o glúten sempre? Não. Por quê? Porque isso depende da necessidade da paciente, depende de como o corpo dela está reagindo, como ele está funcionando, tudo bem? Então vamos lá. Falamos um pouquinho, o que mais? Gente, perdi o fio da meada, deixa eu olhar aqui as anotações que eu tinha feito. Bom, a gente tinha falado de não comer como se não houvesse amanhã, escolher o que você vai comer, né? Então já analisa antes o que você vai comer para se organizar. Bom, no dia 24 pro dia 25 eu quero comer isso, no dia 25 pro dia 26, no dia 25 no almoço eu quero comer isso, e muito provavelmente, não sei vocês, mas na minha família sempre sobra comida pro almoço e pra janta. Então dá pra você dividir em 3 o que você quer comer. Você entendeu? Dá pra você levar uma marmitinha pra casa depois do almoço, se você não tiver comida em casa, tá? Então o que a gente tem que observar? Vamos lá, além disso, né? Deixa eu ver aqui o que eu anotei. Lembrei, não tá anotado, mas eu lembrei. Fer, você falou pra gente beber água, né? Mas, Fer, vou beber água no Natal? Queria beber um trem diferente. O que a gente pode fazer, né? Pra tomar algo diferentinho, né? A água com gás. A água com gás pode ser uma opção. Se você tolerar bem frutas cítricas, né? Isso precisa controlar o consumo do panetone também, Ana. Por quê? O panetone, né, ele tem um monte de açúcar, ele tem as frutas secas e ele tem farinha, né? Então ele pode ser uma bomba para quem sofre com enxaqueca. Agora sim, por exemplo, a Ana Paula fez o desafio 10 dias com a Fer, né? O que acontece? Você já aprendeu a se reequilibrar os fatores do seu corpo. Então, se tudo estiver sob controle, não tem problema você comer um pedaço desse panetone, mas é um pedaço, não tem necessidade. Aí eu entendo que o panetone é aquela coisa, gente, mas não tem outra época do ano que tem. Na Páscoa tem um trem bem parecido com isso, gente, que é aquela colomba pascal. É quase a mesma coisa. Então, assim, dá pra você comer. Fer, mas eu sinto tanta vontade, eu queria tanto comer mais. Congela. Corta um pedaço, congela. Come um pedaço agora, acabou a época do panetone, você corta seu último pedaço, congela e você come ele depois. Você não precisa comer um monte de panetone agora.
tá? Por quê, gente? Porque festa de final de ano, a gente tá felizão, a gente tá com a família, a gente quer chutar o pau, só que a gente não aguenta a consequência depois. Aí a gente passa em crise do Natal até o Ano Novo. Aí no Ano Novo tá ok. A gente vai o quê? Chuta o pau de novo. E aí vira o ano com o quê? Com dor. Daí você vira o ano com dor, a primeira coisa que você fala: nossa, não aguento mais. Não, mais um ano que eu tô virando com dor. Mais um ano com enxaqueca. E aí já começa o ano desmotivada, tá? Então, outra coisa que eu quero lembrar vocês, né, pra você também, pra ajudar você a driblar as crises no Natal, não caiam nesse papo de: ah, você comeu errado o ano todo, agora que você quer fazer as coisas certas? Agora eu quero fazer as coisas certas, e antes tarde do que nunca. Por que é que eu preciso esperar ano que vem pra começar a fazer as coisas certas? Gente, essa é uma coisa que a gente tem na cabeça que é ridícula, me desculpa, mas é ridícula, tá? Por que é que você vai... Quantas crises você pode ter, quantos dias de dor você pode ter ainda até chegar ano que vem? Faltam mais de 2 semanas. 2 semanas. Imagina, 15 dias de dor ainda. Se pra você tudo bem, tá? Mas é algo que vocês precisam pensar. O que eu mais recebi nos últimos dias foi: Fer, vamos fazer o tratamento, vamos começar em janeiro. Por que em janeiro? Ah, porque ano novo, vida nova, aí eu começo a fazer as mudanças. É a hora que eu paro e penso: bom, então não tá tão ruim assim, né? Se dá pra ficar com dor mais 15 dias todo dia, porque não tá tão ruim. Então são escolhas que a gente faz. Então não liguem se vocês escutarem esse tipo de comentário: nossa, mas até ontem você comia 3 pedaços de panetone, por que agora você vai comer um só? Porque agora eu decidi que eu vou fazer o que é melhor pro meu corpo. Porque agora eu decidi que eu não quero mais sofrer com tantas crises. Porque eu quero fazer diferente. Eu não quero começar o ano começar a fazer diferente em 2021. Eu quero virar o ano já tendo começado a fazer a diferença. Essa é uma coisa importante. Essa é uma decisão importante. Chega o final do ano, Natal, é um momento de reflexão. Natal, Ano Novo, né? É um momento de reflexão. Pelo menos pra mim costuma ser. O que eu conquistei esse ano, o que eu almejo pro ano que vem, onde eu acertei esse ano, onde eu falhei esse ano, o que dá pra melhorar no ano seguinte. Então esse é o momento, chega o final do ano, eu fico meio nostálgica pensando nisso, né? E aí, o que você vai dizer pra você quando você se olhar no espelho e se perguntar: o que é que você fez esse ano pra controlar suas crises de enxaqueca? Qual que vai ser a resposta que você vai dar pra você mesmo? Ah, eu assisti live da Fer. Beleza, já deu um passo. Tá buscando informação. Ótimo. O que mais? Eu fiquei de começar o tratamento com ela ano que vem. Só ano que vem? Entendi. Então você não fez ainda, né? Você vai fazer ano que vem. Você diz que vai fazer ano que vem, né? Então a gente precisa tomar a decisão agora. Por quê? Porque a gente ainda tem mais 15 dias pela frente que a gente pode passar com dor ou não. E é uma escolha que a gente vai fazer. Tudo bem? Ali. E é ruim, né? É triste quando a gente constata isso. Que a gente não fez o que a gente podia ter feito por nós. E é por nós, tá? Eu entendo que nós, mulheres, vestimos várias camisas e a gente tem vários papéis a serem cumpridos, né? E a gente acaba normalmente se colocando como último, né? A gente acaba sendo a última das prioridades, ou seja, nem é mais prioridade, né? É se sobrar tempo, se sobrar dinheiro, se alguma coisa, sempre tem se, né? Mas que você comece a mudar o pensamento esse ano para que ano que vem você já tenha enraizado esse pensamento, tudo bem? Você já vire o ano diferente. Você não espere o ano virar para fazer diferente. Então não ligue se você escutar algum comentário desses: nossa, mas agora antes tarde do que nunca. Você viu que legal? 2020, ó, comecei a fazer as mudanças de hábito. Entendeu? Essa era outra dica. O que eu tava falando? Eu tava falando sobre água, né? Falei: Fer, mas vou tomar água durante o Natal? Vai tomar o dia inteiro água, tá? Por quê? O primeiro fator que já vai estar alterado, o que vai ser, gente? O sono. Vocês vão dormir tarde pra caramba por causa do Natal, tá? Então o que tem que vir? No mínimo, 1 semana antes, o sono de vocês tem que estar bom. Beleza? Aí, beleza. Dormir, o que eu vou fazer? Durante o dia, vamos fazer, Dri. Depois volta com essa ideia que eu quero falar disso. Vai tomar água durante o dia. Fer, mas eu tô na correria. Deixa a garrafa do lado. Filha, não é possível que você vai olhar pra garrafa e vai falar: daqui a pouco eu tomo. Não, vai tomar agora. Tome água. Fer, mas na ceia.
Ah, nasci, eu queria tomar um trem diferente. Primeiro, outra lição para vocês anotarem que ajuda a melhorar a digestão de vocês. Quando você tá comendo, você não deve ingerir líquidos. Por quê? Porque os líquidos interferem na ação enzimática que vai acontecer lá na nossa digestão. O ideal é que a gente tome líquido meia hora antes, tudo bem? Meia hora antes de comer, e que a gente só vá tomar líquido de novo meia hora depois de comer. Aí sim, vamos falar de um drinkzinho que a gente pode fazer. A gente pode fazer com água com gás. Se você tolera bem frutas cítricas, né? Então, se você tolera bem limão, você pode fazer uma água com gás, limão e uma folhinha de hortelã. Fica bonitinho e fica gostoso, fica refrescante para esse calor, tá? Além disso, a água também, né? Vai ser importante pela questão da desidratação. A gente tá numa época muito quente, vai juntar você e sua família. Então, além, né, deixa as janelas abertas, porque tem que ventilar com as Covid, né? Mas tome bastante água. E na hora da virada, na hora do Natal, na hora que você quiser, né, depois da refeição, depois da ceia, 30 minutos depois ou 30 minutos antes, faça uma água com gás, com limão, hortelã. Tanto limão quanto a hortelã ajudam na digestão, tudo bem? Então, quem não pode frutas cítricas, faça com fruta vermelha, faça com uma amora. A amora fica gostoso, faça com morango, coloca um moranguinho lá. Tente buscar sempre frutas vermelhas orgânicas, tá, gente? Acaba sendo sempre a melhor opção. Você não precisa comprar um monte, né, de morango pra fazer o seu drinkzinho, tá? Mas corte lá esse moranguinho, coloque ele lá, põe a água com gás e coloca uma folhinha de hortelã que fica bem gostoso e ajuda na digestão, tá bom? É uma sugestão que eu dou de bebida pra vocês. Mas eu vou trazendo outras sugestões ao longo dessas próximas 2 semanas para vocês se inspirarem. Então vai ter mousse de chocolate que não tem açúcar, vai ter farofa que não tem farinha, né, dessas farinhas com glúten, vai ter salpicão que não tem maionese. O que mais que vocês perguntaram aí? O panetone eu não consegui fazer, gente, né? Nem tentei fazer, porque é demais pra minha capacidade culinária. E tudo que eu passo de receita pra vocês são receitas que eu testei em casa pra saber se fica gostoso mesmo. E o morango também não pode. Bom, vamos pensar outra fruta que ficaria gostoso. Vamos, gente, me ajuda. Morango não pode, uva também não é muito bacana, o kiwi também vai ser cítrico. Vou pensar numa estratégia pra você, Cleide. Me cobre isso no Fer Me Explica. Manda uma mensagem pra mim. Fer, o que eu posso colocar no drink de Natal? Manda assim pra mim, que eu vou pesquisar e eu te respondo no Fer Me Explica na segunda-feira. Pode ser? Bom, vamos lá. Que mais? Gente, então, basicamente, eram essas as dicas que eu queria dar pra vocês. Vamos fazer um resumão agora, pra quem chegou depois, pra quem tá meio perdido. Então, vamos lá. O que a gente precisa? A gente precisa fazer uma lista. Lista de tarefas que a gente precisa fazer pro Natal. Lista do que precisa levar. Listia é uma ótima. Lista de alimentos, né? De compras que a gente precisa fazer. E lista do que a gente vai cozinhar. Enfim, se organizem, tudo bem? Outra coisa importante, saber o que vai ter na ceia. Pra quê? Para organizar mentalmente o que é que você vai comer. Quais são as escolhas que você vai fazer. Fer, cheguei na hora da ceia, tinha muita coisa, não sei o que comer. Lembra do que a gente tem que fazer? Fazer o prato. Nada de ficar beliscando comida. Faça o prato, olhe para aquele prato. Muitas vezes, se você colocar o que você comer no prato, você vai olhar pro prato e vai falar: gente, não tem necessidade de comer isso não. O mundo não vai acabar hoje, amanhã vai ter essa mesma comida no almoço, que gostosa. Posso comer metade desse prato, outra metade eu como amanhã. E ainda vai sobrar marmita pra janta. Então, lembrem-se que o mundo não vai acabar ainda no dia seguinte e que você pode comer outras coisas no dia seguinte. Você não precisa entuchar tudo no seu prato para você comer tudo de uma vez. Em relação aos doces, façam escolhas, tá? Não é pra comer um pouco de tudo que tem lá, porque um pouco de tudo vira muito de doce, entendeu? Então, você pode, por exemplo, se tem 2 sobremesas que você quer muito, divida com alguém. Com metade do pedaço do bolo e metade do pedaço. Fatias finas, por favor, né, gente? Já expliquei aqui a relação do açúcar, né? Então, assim, a Rô, ela tá dando risada aqui, pra quem não sabe, essa sem vergonha, ela é minha paciente. E ela coloca: eu posso comer tudo. Por quê? Porque a Rô já tá vai dar 5 meses, né, Rô? Sem crises de enxaqueca, né, com tratamento. Ela sofria com crises todos os dias.
E ela tá 5 meses sem crise de enxaqueca e agora a gente fez a fase de adaptação, de teste. Então ela tá comendo várias coisas e descobrindo que muitas coisas que antes eram gatilho pra ela não são mais. Outra estratégia que a Rô usa, tá? Que funciona muito bem pra ela. Ela é a paciente mais ousada que eu tenho em relação a isso, né? É o que? A água de coco com gengibre, tá? Ela sempre usa a água de coco com gengibre como estratégia, não é, Rô? Então, assim, nossa, Fê, extrapolei um pouquinho hoje. Comi um pouquinho de massa e ainda comi doce. E agora? O que ela faz? Ela faz o copo de água de coco com gengibre dela e, ó, sem crises. Por que ela consegue fazer isso? Porque ela tem os outros fatores sob controle, tá? Então, o que eu quero dizer pra vocês, né, é que isso é alcançável, gente, entendeu? A Rô começou há bastante tempo atrás o tratamento, né? A Rô começou, acho que, nem sei que eu sou ruim de conta, mas faz bastante tempo que a Rô começou, né? E hoje ela alcançou o equilíbrio. Então hoje o Natal dela vai ser muito diferente do Natal que foi ano passado. E o que eu quero é que vocês que estão aqui comigo hoje, aprendendo estratégias para como diminuir a chance de ter crise no Natal, que vocês se espelhem nisso também e que vocês entendam que isso é possível, né? Que se a gente se comprometer agora, a gente vai se encontrar ano que vem, nessa mesma data, dia 17, e a gente não vai estar tão preocupado com o que a gente vai comer. Por quê? Porque a gente vai estar seguro com as mudanças que a gente fez. Porque a gente vai estar seguro com o nosso corpo. A gente vai estar seguro com o controle das nossas crises. Mas para isso vocês precisam dar o primeiro passo agora, tudo bem? Então vamos lá, retomando só as últimas dicas que eu tinha dado, né? Pra gente só gravar bem na cabeça. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é o quê? Peru, pernil, chester, tender, temperados podem? Não, vai temperar em casa. Fer, mas não tem o mesmo sabor, não tem mesmo, vai ficar mais gostoso, você vai ver, tá? Fer, mas não dá cor, passa páprica. Ai, Fer, mas eu queria uma outra cor, põe cúrcuma. É anti-inflamatório, vai dar uma cor bonitinha, ajuda a dourar ela no forno. Tudo bem? Fer, mas eu queria comer também, sabe aquelas frutas secas? Posso comer? Coma, mas coma com moderação. Vamos lembrar do sulfito, tudo bem? Então coma 2 unidades no máximo, tá? Fer, mas e as nozes e as castanhas? O ideal é que elas sejam deixadas de molho em salmoura por 3 a 6 horas. E sequem, né, numa temperatura, né, que não seja tão alta. Então, se você for pôr no forno, põe no mínimo do seu forno e vai pôr na grade mais alta para ele secar bem devagar. Se você tem a opção de secar ela num espaço aberto, né, seque-a, né, põe numa forma, deixa secando ao sol, né, nessa época do ano a gente tem bastante sol, então tem um sítio, tem uma chácara, enfim, mora em casa, dá pra fazer isso, tá? Que mais que a gente falou, gente? Beba água, não esqueça de beber água ao longo do dia, vai estar quente, a gente vai estar na correria, se você desidratar, já complica tudo bem? Outra estratégia que a gente pode pensar, né, para quem não costuma resistir às tentações dos diferentes pratos que tem. Não fique, gente, eu fazia isso, é terrível, não fique o dia inteiro sem comer pensando na ceia. Quem é que faz isso? Eu fazia. Não fico o dia inteiro sem... Só toma café e fica esperando o dia inteiro chegar a ceia. Porque eu vou me empanturrar na ceia. Não faça isso. Jejum prolongado leva a crises de enxaqueca na grande maioria esmagadora de pacientes, tá? Além do que, quando a gente fica muito tempo sem comer e quando a gente dorme mal de noite, o nosso cérebro faz escolhas de uma forma diferente do que ele faria se a gente estivesse se alimentando regularmente e se a gente tivesse dormido bem. Por quê? Porque ele vai buscar o que a gente chama de alimentos de recompensa rápido. Como assim, Fer? Vai buscar alimentos que te forneçam energia e uma sensação de bem-estar, aumentando a sensação de bem-estar. E quais são esses alimentos? Açúcar e carboidrato. Então, se você ficar sem comer, esperando a ceia, você vai fazer o quê? Você vai optar pelos pratos mais gordurosos, mais maçudos e mais doces, tudo bem? E aí isso é um perigo para quem sofre com enxaqueca também. Lembrando que mesmo se você tiver com todos os fatores
em equilíbrio, você vai ter o sono que vai desequilibrar, porque você vai dormir tarde. Então, o que você tem que fazer? Tem que tentar controlar os outros fatores. Fer, o que são os outros fatores? Vamos lembrar? Ingesta hídrica, atividade física, controle do estresse e da ansiedade e alimentação, tá? Porque o sono já vai estar alterado de qualquer jeito, porque você vai dormir tarde, tudo bem? Então tem que controlar os outros fatores. Tem que escolher bem o que você vai comer, tem que lembrar de tomar água, tem que fazer o seu exercício diário. Fer, mas é Natal. Não interessa. Natal, Ano Novo, tem que fazer. Aniversário, não tem que fazer. Tem que fazer atividade física regular, tudo bem? E controle do estresse e da ansiedade. Para ajudar o controle do estresse e ansiedade por conta do Natal, listem, escrevam para não esquecer. O que mais gera estresse nessas festas são esquecimento de alguma coisa que era para você comprar no mercado e não comprou, o presente de alguém que você esqueceu de levar, alguma coisa que era para você fazer e você esqueceu e agora não vai dar tempo. Então faça uma lista com antecedência, comece a fazer uma lista agora. Você ainda tem mais dias pela frente para se organizar. Tudo bem? Gente, mais alguma dúvida? Essas são as dicas. O que vocês acharam? Essas são as dicas, né, pra gente conseguir driblar as crises no Natal. Então a gente tem que olhar muito bem porque a gente tá comendo, observar se a gente tem realmente necessidade de comer tudo aquilo que tá no nosso, né, na nossa frente, né, se organizar para diminuir os níveis de ansiedade, lembrar de se hidratar bem, tá? E fazer escolhas alimentares conscientes, tá? O que eu ia falar pra vocês? Do vinho. Eu falei do sulfito pra vocês, né? Que tá presente no vinho e é por isso que a gente escuta tanto que tomar vinho pra quem sofre com enxaqueca não pode. O que já se tem, gente, né? São vinhos sem sulfito. Fer, mas eles são um pouco mais caros, não são? Depende do quanto, né? Eu até busquei uma relação na internet aqui, né? Eles têm uma variação. A variação é grande, né, gente? Depende da qualidade do vinho que você vai comprar. Mas você acha vinhos sem sulfito já. Você não precisa comprar um monte de garrafa de vinho. Você pode comprar uma garrafa de vinho sem sulfito, né? Ou com menos sulfito. Isso é muito fácil de você identificar. E aí, você toma essa garrafinha. Não vai tomar a garrafa inteira, né, gente? Mas vai tomar uma tacinha. É uma opção pra quem tem muita vontade, tá, gente? E aí, talvez vocês pensem, Fer, mas nossa, você tá dizendo que é considerável a opção? Dependendo de como estão os seus outros fatores, pode ser considerável, tá? Agora, vai depender de como estão os seus fatores. E pra isso, quem sabe como é que eles estão são vocês, tá? Eu não tenho acesso ao diário de enxaqueca de vocês. São vocês que têm que fazer essa autoanálise. Posso arriscar? Nossa, melhor não. E se arriscar, que vocês arrisquem conscientes, entendeu? Porque se vier uma crise no dia seguinte, o que eu espero de vocês? Que não seja aquela coisa assim, não sei o que me deu crise, tive que não sei. Aí você vai falar, pode ter sido isso, pode ter sido aquilo, pode ter sido não sei o que. Daí eu já vou dizer, então você não fez o que a gente combinou. Porque a gente não falou de fazer escolhas, né? Eu escolhi que eu quero comer o doce. Então pronto, então se eu tiver crise, a única coisa que eu dei uma escapada foi o doce. Então foi o doce, acabou. Agora eu tomei vinho, comi doce, comi panetone, daí eu também peguei e comi o salpicão com maionese, e aí eu peguei aquela farofa, e aí o que foi que te desencadeou a crise? Você não vai saber. E a grande sacada do empoderamento é quando você começa a escolher ter a crise. São escolhas. Então assim, se eu escolher, né, tomar um vinho que não tem menos sulfito, um vinho, né, mais comum, eu vou estar escolhendo que eu tô tendo chance de ter crise. Agora, se eu tomar esse vinho e também comer o bolo de chocolate, eu não vou saber o que me deu crise. E aí, como é que vai ser no ano que vem? Eu não sei o que me dá crise. Eu não sei se é vinho, se é o doce, se são os dois. Entende? Então, faça escolhas, tudo bem? Ali, vamos lá. Eu comprei um panetone super caro, mas foi enxaqueca pra esquecer o preço do panetone. Pois é. Então, muitas vezes, a gente acaba fazendo escolhas, né, meio precipitadas, né? Eu entendo que dá muita vontade de comer muita coisa, mas o que a gente precisa ter em mente é que é um processo de restrição, tá?
restrição, mas é um processo de restrição temporário, tá? Não é pra sempre. Todos os pacientes que fazem acompanhamento comigo, até o final, tem a fase que eu chamo de fase de vida, né, no meu tratamento. Na fase vida, é onde vocês reaprendem a viver com a enxaqueca. Então a gente pega tudo que você abriu mão lá no começo do tratamento, e aí a gente pega isso daí que você abriu mão, que dessas listas de coisas que você não tá comendo, porque antigamente era gatilho, o que você sente mais falta? Ai, Fer, sinto muita falta disso. Vamos tentar? E a gente faz a fase de teste, tá? Por quê? Porque você tá com todos os fatores sob controle, a gente consegue começar a redescobrir o que de fato é gatilho pra você nesse novo eu que acaba acontecendo, tá bom? Através das mudanças. Gente, eu tô vendo que estão surgindo mais dúvidas ainda de vocês. Podem deixar elas pra mim na caixinha de perguntas ou no post do Fer Me Explica, que aí não tem problema, na segunda-feira a gente volta e tira essas dúvidas que vocês ainda têm do assunto. A nossa live tá chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Aliás, não terminei de tomar minha água, de tomar meu gole de água. Polvilho, amo pão de queijo, também não pode? Com moderação pode, pra grande maioria. Agora, existem casos que a restrição precisa ser mais intensa, tá? Mas o polvilho não tem glúten, então ele já acaba sendo uma opção melhor. Melhor que farinha. Gente, a Dri, ela tinha falado pra gente fazer umas fotos da ceia e mandar. Eu super adorei a ideia. Não precisa ser da ceia toda não, tá? Mas vocês podem fazer só do prato de vocês. O que vocês acham? Faz do prato e aí você posta e me marca Empoderamento da Enxaqueca, e a gente faz uma coleção pra todo mundo ver os pratos, como é que foi os pratos. Se vocês tiverem essa meta na cabeça de vocês, vocês vão pensar 2, 3, 4 vezes antes de colocar a comida no prato. Porque vocês vão falar assim, nossa, eu vou postar esse trem, a Fer vai olhar pra isso aí e ela vai falar, menina, por que você comeu isso? Então eu acho que acaba sendo uma estratégia que pode ser legal. Vamos fazer? Eu também me comprometo com vocês. Eu posto no dia 25 e vocês postam também o de vocês, marca lá Empoderamento e eu reposto. E aí a gente vai conseguindo ver qual foi a forma de adaptação que cada um achou pra tentar ter um Natal sem crise. Vocês topam? Manda um joinha pra mim quem topa fazer esse desafio do Natal. E aí a gente se organiza direitinho pra fazer ele. Eu faço um post bonitinho pra gente combinar como é que a gente faz ele detalhadinho, beleza? Gente, espero que a live tenha sido útil, que vocês tenham conseguido entender os cuidados que vocês precisam ter pra não ter crises, tá? A gente sabe que é o momento mais vulnerável que a gente tá, né? Existem muitas coisas envolvidas, existe o emocional envolvido, existe o alimento afetivo, que é aquele alimento que te traz uma lembrança importante. Tudo isso precisa ser ponderado, tá? Mas espero que vocês tenham um Natal mais tranquilo, né? E que vocês consigam, ali, lá vai a Rosângela, e que vocês consigam fazer escolhas mais conscientes. Esse é o primeiro passo, a gente não precisa esperar o ano virar não pra começar a fazer escolhas mais conscientes. A Regina tá se despedindo já. Não, Regina, não, a gente tem live na segunda-feira e eu preciso combinar com vocês como é que vai ficar a live da Fer, porque a live da Fer cai numa quinta-feira também, véspera de Natal, dia 24. E aí a gente precisa pensar se a gente faz ela mais cedo, se a gente muda ela de dia, se a gente fica sem live. Eu vou fazer uma enquete com vocês pra ver o que vocês acham. Tudo bem? Gente, muito obrigada pela companhia, foi muito bom estar com vocês aqui, né? Espero que vocês tenham anotado essas dúvidas. Pra quem não anotou, eu posso fazer um stories depois, e aí eu posso colocar essas dicas pro Natal pra vocês. Tudo bem? Um beijo muito grande, obrigada pela companhia. Eu espero as dúvidas de vocês no sábado e no domingo pro Fer Me Explica, que vai acontecer na segunda-feira, às 8h04, aqui no Empoderamento da Enxaqueca. Um beijo!